Embora compreendido por muitos nos dias de hoje simplesmente como uma forma de titularidade, grão-mestre, mestre, professor, o Sanfa é uma das mais respeitadas tradições que envolve a família Kung Fu. A sua tradução, forma do coração ou do sentimento, refere-se ao vínculo estabelecido entre o Sifu e o Todai, que tem como preceito o respeito às tradições, a hierarquia da família, a organização e a sua manutenção, assim como a transmissão e a perpetuação da sua arte. Salvo algumas variações de família para família, os costumes e os rituais são praticamente os mesmos, e todos os membros dela têm consciência da sua posição, bem como das atribuições e direitos. Entre os rituais da nossa família, listo aqui alguns deles como Pai Si, reverência ou respeito ao Sifu, que é o mestre paia, o Rumbao, o envelope vermelho, o Yan Cha, tomar chá, e Jin San, que é a degustação. Não existe uma família Kung Fu com mais de um Sifu, assim como não existe uma família sem a sua figura. Uma escola que divulga o estilo de uma família ou pertence ao Sifu ou o representa, seguindo a tradição, regras e hierarquia. Mais do que tudo, o Sanfa deve ser compreendido e vivenciado na sua essência, pois do contrário, não passa de adestramento e passa a ser representado por regras não entendidas e frágeis como um vaso de porcelana, que ao cair por terra, perde todo o seu valor. O caminho para esse entendimento começa na compreensão de um Qinqui, que é o provérbio marcial que diz: Kung Fu Sanfa não pode ser ensinado. Kung Fu Sanfa só pode ser aprendido. A hierarquia familiar no Kung Fu acontece basicamente na seguinte ordem: Jo-Si, Si-Jo, Si-Tai-Kun, Tai-Si-Kun, Si-Kun, Si-Fu, Tai-Si-Run, Si-Rin, Si-Ji, Si-Mui. Os demais são tratados como Todai, com a sua nomenclatura apropriada e entendida como anterior ou posterior ao ingresso na família. Grão-mestre Moya é mundialmente conhecido por sua abordagem única e artística ao transmitir a natureza do sistema Wing Chun através do princípio Sanfa, ou como ele gostava de traduzir, Kung Fu Life, em português, Vida Kung Fu. Grão-mestre Larry Mamura, Moya-san, conta que no verão de 1989 ele estava em um restaurante com o patriarca Moya, o qual num pedaço de guardanapo escreveu os caracteres Sanfa. Abre aspas, aquele momento foi fundamental para que eu valorizasse mais toda a minha experiência posterior. Isso porque o que me foi possibilitado aprender naquele dia não insistiu em penetrar na minha mente, mas esperou para ser acolhido pelo meu coração ao longo dos anos que vieram. Fecha aspas. O pensamento do patriarca Moya parece ressonar com o do grande pensador neoconfucionista Chen Yi, quando em sua curta introdução ao clássico Junyun enfatizou que o livro é o Sanfa da escola confuciana, que em cantonês chamamos de Houmun Sanfa. Ele completa dizendo que aqueles que são bons em lê-lo obterão algo de sua leitura e reflexão cuidadosa, e se beneficiarão dele para o resto de suas vidas. O professor Pei Ming interpreta que a palavra Sanfa revela claramente que a preocupação central do livro mencionado é oferecer a seus leitores um caminho para ajustar seus corações-mentes, ou seja, uma metodologia ou Kung Fu do coração-mente. Observe que não há separação no chinês do emocional com o racional, daí a opção de traduzir San como coração-mente. Ele reforça sua tese mencionando a tradição de Meishu, que advém da tradição de Junlu, e é o que faz o Kung Fu confuciano único, o cultivo do coração-mente, ou seja, do San. O professor François Julien diz que Sanfa é o modo intuitivo de transmitir de uma mente para outra. É muito importante que a pessoa não concentue para não gerar um bloqueio. Nesse sentido, Sanfa se une ao Kung Fu. Ele completou sua reflexão dizendo que um sistema pode fornecer uma referência, mas não tem em si mesmo um sentido.
É preciso ter a capacidade de saber como analisar sua listagem, e isso só é possível via Sanfa. Para o professor de Lien, o Sanfa é algo que não se pode explicitar totalmente. Os chineses têm uma certa evidência dessa ideia, mas não refletiram ainda suficientemente no sentido da noção. Acham-se alusões. É sempre citado, mas jamais explicitado. Talvez seja porque os sábios chineses entendam que o Sanfa deva ser vivido e não discutido. Daí a tradução, vida Kung Fu. Grão-mestre Leno Mamura disse: prover vida Kung Fu é a arte de saber como criar condições de aprender. Bem simples. Obrigado pelo Rumbal na chave rumbalpix108@gmail.com.